Salve, salve, minha gente! Mais uma vez, muito bom dia para quem for de bom dia, boa tarde para quem for de boa tarde, boa noite para quem for de boa noite. Esse que vos fala mais uma vez é o João Victor Andrade Lacerda e a gente vai dar continuidade à aula passada. Essa vai ser a aula de número 2. Então, na aula passada, a gente conversou um pouco sobre os anfíbios, a importância, a diversidade, a riqueza, curiosidades. E agora a gente vai explorar um pouco as possibilidades de se trabalhar com anfíbios em projetos de ciência cidadã. Mais especificamente, a gente vai detalhar um pouco, vou apresentar para vocês sobre o projeto Cantoria de Quintal. E por fim, na próxima aula, a gente vai falar sobre as possibilidades, sobre a atuação do projeto Cantoria de Quintal, especificamente relacionado a escolas, à sala de aula. Pois bem, aqui esse slide só para destacar aqui para a gente a dificuldade que era de se trabalhar, de se fazer um registro de alguma espécie na natureza, enfim, só para resgatar na nossa lembrança como que era mais ou menos na década de 30 ali, uma máquina fotográfica. Então imagine só como que era tirar uma fotografia de qualidade, o processo, o trambolho que era para se levar para campo, processo de revelação, enfim. Aqui, mais especificamente sobre trabalho de bioacústica, tá? Olha só o aparato que era necessário para se ir para campo com o gravador. Isso aqui é todo um gravador que precisava de uma fonte externa de alimentação de bateria, enfim. Ou seja, fazer um registro fotográfico, um registro bioacústico, um registro de vídeo na natureza não era nada trivial, tá? Pelo contrário, era algo bastante caro, bastante dispendioso, bastante difícil. E aqui, já no século XXI, a gente vê a popularização dos aparelhos celulares, né, do smartphone, que já concentra quase isso tudo, né, concentra isso tudo. A gente consegue tirar fotografias, 1 milhão de fotografias, não precisa revelar, depois a gente escolhe qual que mais gosta para utilizar, consegue captar áudios, consegue captar vídeos, né, isso tanto no nosso dia a dia, quanto para fazer registros de biodiversidade. E aí, como era de se esperar, tá? Toda essa popularização tecnológica também não coincidiu, né? Não foi coincidência, mas contribuiu bastante para a popularização, para a amplificação dos registros a partir de dados de cidadãos cientistas, tá? Ou seja, favoreceu bastante a prática de ciência cidadã. Concomitante a isso, né, também favoreceu bastante a popularização da prática de ciência cidadã, o desenvolvimento de interfaces de plataformas que possibilitassem a publicação de resultados, tá? A publicação desses registros por parte dos cidadãos cientistas. Então, um exemplo clássico aqui é a plataforma iNaturalist, tá? Que é uma plataforma global, enfim, para registros de biodiversidade da forma mais diversa, plantas, fungos, animais, enfim, uma plataforma bastante rica. Só para a gente ter uma ideia, no iNaturalist a gente já tem mais de 180 milhões de observações mundo afora, tá? Mas que representam colaborações de mais de 3 milhões de observadores. Cerca de 470 mil espécies já foram catalogadas, mais de 2 milhões e 400 mil registros só falando de anfíbios especificamente, e esses representam aí mais de 5.600 espécies falando só de anfíbios mais uma vez. Ou seja, é uma plataforma bastante rica com infinitas possibilidades de exploração, tanto para o meio científico quanto para o meio da educação. Enfim, a gente vai conversar um pouco mais sobre ela logo adiante. Uma possibilidade de explorar esses dados, tanto do iNaturalist como de outras plataformas afins, outras plataformas semelhantes, é, por exemplo, em relação ao monitoramento de atropelamentos de animais, no caso aqui da herpetofauna, ou seja, anfíbios e répteis. Tá? Então, a partir dos registros, a partir das fotografias georreferenciadas, ou seja, que a gente consegue atribuir uma localização precisa para aquela fotografia, para aquele registro, é possível monitorar as taxas de monitoramento, se elas estão monitorar as taxas de atropelamento, ou seja, se elas estão aumentando, se elas estão diminuindo,
onde elas estão mais concentradas, se esse padrão se mantém ao longo do tempo, e com isso, obviamente, a gente consegue propor estratégias de conservação mais focadas, ou seja, mais eficientes para mitigar esse prejuízo à biodiversidade da região de estudo. Tá? Então, essa é uma das possibilidades, e aqui um estudo destacando exatamente essa abordagem. Uma outra possibilidade é a de monitoramento, é a de detecção de espécies invasoras, por exemplo, a partir dessas fotografias ou a partir de registros acústicos também, a gente consegue detectar a presença de espécies invasoras, de espécies exóticas no ambiente. Lembrando que essas espécies invasoras são justamente um dos maiores problemas que a gente tem para a conservação. Tá? Porque fora do seu ambiente natural, elas podem se proliferar de forma desordenada, porque não tem predadores naturais, enfim, elas causam desequilíbrio naquele ambiente. Então, monitorando, detectando essas espécies também ajuda a ciência e a conservação a propor estratégias para mitigar, para controlar ou para prevenir esse tipo de acidente. Então, aqui é uma espécie de ranzinha invasora que foi detectada pela primeira vez lá em El Salvador, utilizando a abordagem de ciência cidadã, mais especificamente utilizando o iNaturalist. E aqui só um exemplo, né, para não ficar tão longe da gente, um exemplo próximo da gente, sobretudo próximo de vocês, né, aí de São Paulo. Apesar de não estar sendo, até onde eu saiba, não tem nenhum estudo de ciência cidadã sobre isso, mas que serve para ilustrar o quão problemática e quão real é essa questão das espécies invasoras. Tá? Então a gente tem aqui, na Folha de São Paulo, no Globo, uma série de reportagens destacando espécies invasoras de anfíbios. Tá? Então a gente vê a manchete: pererecas barulhentas invadem bairro paulistano e incomodam moradores. Então existia uma série de queixas de um barulho, era um barulho alto que incomodava as pessoas a dormir, enfim, de uma espécie que foi encontrada recentemente assim, cerca de 10 anos atrás, eu acho, se proliferando bem aí em São Paulo, tá? E outras ali na região do litoral de São Paulo também, ou seja, é uma temática presente, preocupante e bastante próxima da gente. Uma outra abordagem aqui utilizada, mais uma vez utilizando o iNaturalist, foi utilizar os registros fotográficos dessa plataforma, registros feitos por colaboradores, por cidadãos cientistas, enfim, para subsidiar a descrição de uma nova espécie de onde? Da Angola, perdão. Aqui na Angola. Então, os cientistas tinham suspeitas que uma mesma espécie, que indivíduos de uma mesma espécie, até então de uma mesma espécie, eles eram tratados como uma mesma espécie, mas eles tinham suspeita que, pelo padrão de coloração, ali, na verdade, haviam duas espécies diferentes. E eles fizeram vários testes, e uma das abordagens que eles utilizaram para subsidiar essas ideias que padrões de cores poderiam corresponder a padrões geográficos, e com isso aquilo ser aquele táxon, né, representar, na verdade, duas espécies, foi utilizando fotografias do iNaturalist. Então, a gente tem aí uma abordagem de ciência cidadã com anfíbios, utilizando o iNaturalist, que colaborou para o revelar da biodiversidade, né, para a descrição de uma nova espécie para a ciência. Uma outra forma de abordar, mais uma vez aqui utilizando o iNaturalist e trazendo mais uma vez para a realidade brasileira, a gente tem aqui um grupo de pesquisadores brasileiros que eles mapearam pelo iNaturalist todos os registros de anfíbios. Então, cada pontinho branco desse aqui é um registro no iNaturalist de um anfíbio, tá? De um anfíbio brasileiro. E aí eles mapearam quais desses registros referiam a alguma atividade reprodutiva, tá? Então, cada pontinho vermelho desse são os pontinhos onde eles são os registros que representavam alguma atividade reprodutiva, tá? Então, o que eles fizeram? Eles conseguiram traçar padrões de comportamento reprodutivo, tá? Numa escala continental, tá? E aí eles conseguem entender quais são os padrões que mais influenciam quais são os fatores que mais influenciam para aquele padrão. Fatores climáticos, fatores geográficos, enfim, e esse trabalho pode ter uma série de desdobramentos, tá? Se a gente pensar em perspectivas de aquecimento global, tudo mais, tá? Então aqui mais um estudo
pensando, utilizando a abordagem de ciência cidadã a partir de dados de plataformas. Uma outra possibilidade que eu queria destacar é um projeto que eu sou maravilhado, já fiz parte durante algum tempo. Enfim, é um projeto que é realizado aqui no Espírito Santo também, é o projeto Bromélias. E ele lida com vários aspectos em relação à relação entre anfíbios e bromélias e também outros táxons e bromélias, mas aqui focado especificamente na relação de anfíbios e as plantas da família Bromeliácea, ou seja, as bromélias. E aqui eu destaco, eles fizeram, apesar de ser um projeto voltado aos anfíbios, né, ou seja, eles recebem registros de cidadãos cientistas sobre anfíbios habitando Bromélia, que eles receberam um registro inusitado de um lagarto heterodáctilos imbricados, que representou o primeiro registro para o município. Tá? Então aqui é interessante a gente ver que com o conjunto de dados, muitas vezes a gente faz a pergunta científica antes de coletar os dados, né? Mas muitas vezes as perguntas e as possibilidades de exploração científica, elas surgem depois que a gente já recebeu esse dado, depois que os dados já estão em mãos. Tá? E aqui eu destaco a participação da Dulce, tá? Que foi a cidadã cientista que enviou, que fez esse registro, e ela deu um passo a mais. Ela não apenas enviou o registro, como também ela participou como autora dessa publicação científica, tá? Então aqui é um registro bastante interessante, uma abordagem bastante interessante de ciência cidadã também. Aqui nesse caso não utilizando o iNaturalist, mas sim um registro recebido por WhatsApp. Uma outra abordagem também, mais uma vez não utilizando agora o iNaturalist, mas que eu acho assim uma abordagem espetacular, um baita projeto de ciência cidadã, é o projeto Frog ID, lá da Austrália, tá? É um grupo australiano. Então eles desenvolveram aplicativos de celular, tá? Com os quais os cidadãos cientistas, os colaboradores, eles fazem registros sonoros dos anfíbios. Tá? A gente já viu na aula passada que cada espécie tem um canto só dela, exclusivo, ou seja, a partir da gravação a gente consegue identificar quais espécies estavam cantando naquele dado instante, naquele dado local. Né? E esse aplicativo, através desse aplicativo, é possível fazer as gravações. E a partir do momento que você faz a gravação e envia, ela vai automaticamente para um banco de dados georreferenciado, ou seja, com a localização precisa. E esse aplicativo, ele tem, a partir de inteligência artificial, enfim, ele faz o reconhecimento sonoro daquela espécie e faz já essa devolutiva para o cidadão cientista, né? Mostrando qual foi a espécie que ele registrou, enfim, algum tipo de curiosidade, se é uma espécie ameaçada, se não é, se é invasora, se é uma espécie endêmica, ou seja, exclusiva daquela área, ou se é uma espécie de ampla distribuição. Enfim, é uma iniciativa bastante interessante, bastante importante, envolvendo ciência cidadã, envolvendo anfíbios e mais especificamente envolvendo bioacústica, tá? E a partir disso, eles têm mapeado uma série de espécies, uma série de populações, enfim, ao longo da Austrália. A gente vê aqui que a maior parte desses registros é na região costeira, né? Porque o interior da Austrália é muito desértico, então tem muito menos espécies, obviamente. Mas cada pontinho vermelho desse aqui representa um registro enviado por um cidadão cientista. E a partir desse vasto banco de dados, os cientistas conseguem responder, eles utilizam esse banco de dados para responder diversas perguntas relacionadas à ciência e à conservação. Então, a partir dos registros georreferenciados, eles conseguem apontar, por exemplo, mais uma vez, detectar presença de espécie invasora, detectar impacto de rodovias, detectar o impacto da urbanização sobre algumas populações, tá? Detectar efeito de aquecimento global, monitoramento pós-incêndio em áreas florestadas, enfim, as possibilidades são quase infinitas diante de um conjunto de dados tão rico, tão vasto e que é criado graças à contribuição, à colaboração de cidadãos cientistas. E tomando, né, conhecimento desse projeto, Frog ID, desse projeto australiano, né, a gente teve inspiração, ele serviu de inspiração para a gente criar, para a gente propor o projeto Cantoria de Quintal aqui no Espírito Santo. Óbvio que com outra realidade orçamentária, outra realidade em relação ao número de participantes da equipe, outra realidade em relação à escala geográfica, enfim.
Mas, de certa forma, a gente busca fazer registros de anfíbios, ou seja, registros de sapos, rãs e pererecas, sobretudo a partir do canto, através do canto, ou seja, registros sonoros. Tá? E o protocolo para participar, para o cidadão cientista participar desse projeto, é bastante simples. Tá? O primeiro, bom, a gente não tem, né, um aplicativo próprio ainda, né? Tomara um dia venha a ter, mas por hora a gente utiliza o WhatsApp, tá? O aplicativo WhatsApp. E o primeiro passo do nosso protocolo de participação é adicionar o contato do Cantoria de Quintal, nosso número, tá? Na agenda do celular, tal qual a gente acrescenta o número da tia, da mãe, de um amigo, enfim, a gente adiciona lá o contato, o cidadão cientista adiciona o contato do Cantoria de Quintal. Feito isso, com o contato do Cantoria de Quintal já salvo na agenda, o próximo passo é localizar uma cantoria, né? Ou seja, ouvir uma cantoria, uma sinfonia de coachos, tá? E depois que ouve, aí é gravar essa cantoria. E aí, mais uma vez, é gravar uma mensagem de voz, como a gente manda para o namorado, para o prima, para a mãe, enfim. Só que em vez da gente gravar a mensagem, né, ou melhor, em vez da gente falar na mensagem que a gente está gravando, aponta o microfone para a cantoria, para o brejo, para o riacho, enfim, e deixa os sapos passarem a mensagem. E aí a gente pede para realizar uma gravação de cerca de 30 segundos, apesar de que, se vier de 5 minutos, tá ótimo. E se vier de 5 segundos, tá ótimo também. Mas em média a gente sugere 30 segundos, a gente acha uma amostragem já bem interessante. Feito isso, o quarto passo, né? Então, o primeiro passo é salvar o contato, o segundo é localizar a cantoria, o terceiro é enviar a mensagem de áudio com os coachos, o quarto passo é enviar a localização desse registro. Porque aí a gente consegue georreferenciar, ou seja, a gente consegue mapear, saber exatamente qual a coordenada em que aquele registro foi feito, ou seja, em qual local exato aquelas espécies foram registradas naquela data. E aí, mais uma vez, é enviar a localização utilizando essa ferramenta do WhatsApp, que para quem tem smartphone costuma ser um clipezinho, né? Vai nesse clipezinho. Para quem tem Apple, esse maisinho, costuma ser esse maisinho. Clicou no clipe ou no maisinho, é só vir na opção localização e aí vai ser enviada a localização precisa daquele dia, daquele registro. Então é bastante simples o protocolo, né? Um protocolo que a gente já lida no dia a dia, a maioria das pessoas já lidam com esse protocolo no dia a dia, só que em vez de mandar mensagem de sapo, manda mensagem de gente, né? E um ponto que é importante que a gente sempre enfatiza é segurança em primeiro lugar. Ou seja, nada de ninguém ir para brejo à noite para gravar, nada de ninguém entrando na mata, no mato, enfim. Esse registro eu costumo falar que não é para ninguém ir atrás do sapo. É para registrar o sapo que vem, que chega até nós, né? Então a gente, para quem mora em cidade, tem praças, parques urbanos, onde tem chafariz, tem água, costuma ter uma espécie por ali, beira de estrada, não precisa entrar no pasto, na mata, de dentro do carro mesmo, onde o ouvido conseguir captar, o microfone do aparelho celular também vai conseguir, tá? Ou para quem mora em zona rural, ou está fazendo uma viagem no hotel, alguma coisa assim, da varanda, já muitas vezes dali da varanda a gente já consegue ouvir e, consequentemente, a gente consegue gravar uma cantoria com qualidade, tá? Então, esse ponto é importantíssimo. Segurança sempre em primeiro lugar. Então, utilizando esse protocolo relativamente simples, né? Aqui no município de Santa Teresa, na região, na verdade, pensando também em municípios limítrofes aqui, a gente já conseguiu, a gente já recebeu até hoje, esse projeto foi criado no finalzinho de 2020, ou seja, em 3 anos e meio desde sua criação, a gente já recebeu cerca de 700 arquivos, a maioria deles sonoros, enviados por 130 cidadãos cientistas, 130 colaboradores, tá? Que foram enviados de cerca de 150 localidades distintas, então cada pontinho desse é uma localidade. E a gente já registrou, já mapeou, já conseguiu identificar aí aproximadamente 40 espécies diferentes de anfíbios.
É claro que, tratando-se de zona rural, né, de próximo a lares, quintal, espaço urbano, a grande maioria das espécies, elas são espécies generalistas, ou seja, são espécies comuns que ocorrem em vários lugares do país, da Mata Atlântica, né, ou espécies típicas de ambiente alterado, mas, vez ou outra, a gente é surpreendido com alguma espécie também que tem algum tipo de destaque em lista de espécies ameaçadas de extinção, espécies pouco conhecidas, espécies vulneráveis ou espécies ameaçadas ou quase ameaçadas, enfim. Um exemplo dessas espécies ameaçadas que eu gosto de dar é o da ranzinha colibri. Ela é considerada vulnerável, né? Ou seja, ela é bastante ameaçada se a gente for pensar. Ela é considerada vulnerável aqui no estado do Espírito Santo. Ela foi descrita recentemente, 2018 2017, e por hora ela só foi encontrada em sua localidade tipo, ou seja, do local para onde aquela espécie foi descrita, que é dentro de uma unidade de conservação aqui em Santa Teresa, que é a Rebio Augusto Rusk. Então, até hoje, ninguém nunca encontrou essa espécie em nenhum outro lugar do planeta, além do local que ela foi descoberta. E aí, mais recentemente, graças ao projeto Cantoria de Quintal, a gente descobriu que ela ocorre também no município vizinho, aqui em Santa Maria do Jetibá. Ou seja, olha que legal, né? Se a gente pensar do ponto de vista de conservação, a gente está dobrando a área o número de ocorrências para onde essa espécie é conhecida, né? Ou seja, é um resultado bastante relevante com desdobramento para a conservação. Mais especificamente, hoje a gente sabe que ela ocorre também no quintal, ou melhor, na cozinha da dona Lucélia, que foi quem nos enviou esse registro. Tá aqui o registro da dona Lucélia. E aí ela foi orientada, soltou essa espécie no quintal dela, que estava lá na cozinha, mas foi um registro bastante interessante. Graças a ele, hoje a gente sabe que a espécie não está restrita apenas àquela unidade de conservação, mas ocorre em outras áreas, até em quintais. Pois bem, esse foi um exemplo, né, de aplicação do que a gente vem registrando, do que a gente vem encontrando de espécie ameaçada. Mas a médio e longo prazo, a gente acredita que vai ter um banco de dados já rico, vasto, robusto, que vai nos permitir responder, compreender outros padrões, responder outras perguntas científicas com relevância também para a conservação, como, por exemplo, quais espécies ocorrem em áreas rurais e urbanas fora de unidades de conservação, ou seja, quais não estão protegidas, tá, por unidades de conservação. A variação, né, se há variação na estrutura das comunidades que habitam essas áreas ao longo do tempo, ou seja, será que a composição dessas espécies mudam ao longo do tempo? E aqui a gente está falando de uma perspectiva, né, de monitoramento. Se há relação entre a riqueza de espécies e a proximidade e tamanho das matrizes florestais, né? Ou seja, será que as espécies típicas de floresta elas só estão ali na borda dentro da floresta? Será que elas estão mais distantes? E será que essa distância tem alguma relação com a composição, com a riqueza de espécies de determinadas áreas? Uma outra pergunta, né, que depois que a gente tiver vários registros georreferenciados, identificados também, a gente pretende responder, é quais variáveis da paisagem estão relacionadas à riqueza de espécies observadas em áreas rurais, riqueza ou composição, né? Será que é a distância ou o tamanho das matrizes florestais? Será que é o tipo de uso do solo? Ou seja, se ali naquela propriedade cultiva-se gado, tem pasto, se planta eucalipto, se planta alguma outra forma, algum outro tipo de cultivo, enfim. Aqui a gente tem muita plantação de café, de mamão, enfim. Se isso interfere na composição, na riqueza de espécies, ou a malha rodoviária, estradas interferem também. Enfim, a partir de um banco de dados rico, vasto, a gente vai conseguir explorar e entender um pouco mais desses padrões aqui na nossa região. Ou qual o nível de dependência das espécies ameaçadas em relação às florestas, tá? Em relação às áreas florestais. Uma outra abordagem, enfim, outro exemplo de aplicação que o projeto pode ter, e aqui serve de grande apelo aqui no município de Santa Teresa, tá? É em relação à detecção, à localização de determinadas espécies. Aqui, em específico, é a perereca pixinguinha, tá? A espécie Ololigon pixinguinha, uma espécie que a gente descreveu aqui para Santa Teresa em 2021, e é uma espécie endêmica, ou seja, ela só ocorre em Santa Teresa.
Essa espécie ela ficou bastante famosa na época da descrição, apareceu em jornal, televisão, revista, enfim, ou seja, ela tem um grande apelo aqui. A população tomou conhecimento e se mobilizou bastante com esse processo de descoberta e descrição. E apesar de toda essa fama da perereca pixinguinha, ela é conhecida só para 4 pontos, ela só é conhecida para 4 pontos. E aqui a gente vê a cidade de Santa Teresa, a área urbana, tá vendo? Ou seja, os 4 pontos para onde ela é conhecida são áreas periurbanas ou urbanas, ou dentro da cidade propriamente dito. Tá? Então, o que a gente tenta encorajar as pessoas a mandarem registro, né? A gente tenta estimular esse registro, porque a gente acha que, conforme a gente receba registros próximos à cidade de Santa Teresa, tem grande chance da gente aumentar o número de pontos para os quais essa espécie é conhecida. Tá? Então a gente tenta estimular a captação sonora, tá? E a perereca pixinguinha ela é facilmente reconhecida pelo canto. Então, se a gente receber esse áudio, a gente vai identificar, saber que ela ocorre em mais pontos, e isso vai ter grande valor para futuros processos de avaliação de espécie ameaçada, porque ela, por enquanto, não foi nem avaliada, porque foi uma descrição bastante recente. Bom, já estamos aqui encaminhando, né, para o final dos 30 minutos. Eu vou deixar como leitura, de sugestão de leitura complementar para vocês, um trabalho que eu e a Natália publicamos esse ano na Ciência Hoje, falando de ciência cidadã, falando um pouco mais sobre o Cantoria de Quintal também, entre outros projetos, outras possibilidades, tá? Um pouco mais de detalhe para quem tiver interessado. E vou passar também para vocês esse resumo expandido que a gente produziu aí há uns 2 anos atrás. Ele tem uma linguagem um pouco mais acadêmica, um linguajar mais científico, mas ele é todo em português, enfim, para quem tiver interesse de saber um pouco mais sobre os métodos, sobre os resultados ao longo do tempo, talvez seja eu acredito que seja também uma leitura interessante. Eu vou deixar para vocês como leitura complementar, entre outras obras também, tá? Então, mais uma vez, queria agradecer bastante a atenção de todos, de todas. Tá? Então, nessa aula, na primeira aula, a gente falou sobre os anfíbios. Nessa segunda aula, a gente falou sobre temas relacionados aos anfíbios sendo explorados por iniciativas de ciência cidadã, com destaque, na segunda metade dessa aula, para o projeto Cantoria de Quintal. E na aula que vem eu vou falar um pouco para vocês sobre o que a gente vem fazendo, sobre um pouco sobre a atuação do projeto de Cantoria de Quintal relacionado à educação básica, tá? Um grande abraço para vocês, fiquem bem.